Então, cuidado com sinusite. Nós vamos falar sobre a viral, que é extremamente comum até os 7 anos, podendo ocorrer de 6 a 10 vezes ao ano. É muita coisa. Menos de 10% das infecções virais evoluem para uma sinusite aguda bacteriana. Em São Paulo, capital, 5% da população apresenta sinusite crônica. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo o otorrinolaringologista, Dr. Alexandre Colombini. Então, a que eu tive foi bacteriana. Provavelmente sim. Foi. Primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina, doutor, boa tarde. A gente é que agradece a sua participação quando vocês vêm. É sempre a oportunidade de estar informando a dona de casa, de estar levando luz, né, a esses lares, porque a informação é isso. Exatamente. A ideia é conseguir ajudar todo mundo com conhecimento. Quer dizer que sinusite é um mal que se conhece de criança. Exatamente. Quando a gente fala em sinusite, é bom lembrar que tem 2 tipos, que a viral e a bacteriana, e às vezes as pessoas confundem muito com a rinite ou com o resfriado comum. Então, por isso que é importante saber identificar, justamente para uma situação de complicação que nem você mencionou agora, saber a hora certa de procurar um médico para poder tratar. Agora, quem tem rinite vai ter sinusite ou elas são muito distintas? Então, quando a gente fala em rinite, a gente tem uma rinite alérgica, que é que o nariz entope, coça, espirra. Um cheiro muito grande, você começa a espirrar, um cheiro muito forte, Entrou em contato com pó, poeira, mofo, de repente um pelo de algum animal de estimação, um bichinho de pelúcia, vai desencadear a crise. Então essa crise, ela vai causar um edema, uma inflamação. Igual quando você toma uma picada de inseto, não coça? Sim. Então você atacou o nariz, vai coçar o nariz. Vai ficar inchado, vai inchar o nariz, vai ficar vermelho, vai ficar... Exatamente. E aí, esse edema da mucosa, ele faz com que as vias de drenagem das secreções fiquem comprometidas. Então, a gente fica com secreção parada, retida num lugar fechadinho, quentinho, úmido. Então, a bactéria está circulando o tempo todo, ela cai nesse local e ela gera uma infecção oportunista, ou seja, ela pega uma situação favorável para ela e desfavorável para a gente e acaba desenvolvendo e evoluindo para uma sinusite bacteriana. Quer dizer, chega nesse lugarzinho que para ela é bom, já chama a turma, não é? E aí lá ela se prolifera. Ontem, foi ontem que eu entrevistei o Dr. Bactéria, foi, né? Ainda vai passar, né? É que eu deixei gravado, que nós já estamos com as gravações de Natal e dos programas, das férias e tudo. Mas vocês vão ver, então, essa semana. Ele estava falando que somos um mundo de bactéria, né? Sim. Tem da gente e tem muita bactéria. Tem bastante bactéria. Bactérias boas, que ajudam a gente, e bactérias que acabam causando doenças. Então, a gente vive num eterno equilíbrio entre essas bactérias. Tá, quando as do mal encontram um ambiente favorável dentro do nosso corpo, é perigoso demais, sabia? Vamos mostrar lá um pouco sobre a sinusite para você entender o que é a sinusite na verdade. Então aqui quando a gente pensa em sinusite, vamos lá nos seios paranasais. O que são os seios paranasais? São as cavidades que a gente tem dentro da cabeça que podem causar a sinusite. Então a sinusite ela não acontece só nessa região frontal como as pessoas acham. A gente tem no número 1 o seio frontal, no número 2 o seio etimoidal, no 3 o esfenoide e no 4 o maxilar. Ou seja, a gente tem 8 lugares dentro da nossa cabeça que podem causar sinusite. E cada um vai ter uma dor, uma clínica um pouco diferente. Causar, né? Mas às vezes parece que tem um caminhão assim em cima da cabeça. Porque às vezes os 8 lugares podem estar doentes ao mesmo tempo. Ah, tá. Parece que a cabeça tá pesada, às vezes quando a gente fala que tem uma sinusite frontal, é uma dor de cabeça mais na testa. Sim. Quando é uma dor de cabeça mais, igual você colocou a mão agora assim, de repente é o seio esfenoidal que está mais acometido. Aquela sinusite que quando você anda o dente dói, o rosto tá pesado, você bate o pé no chão, dói o dente, parece que é uma inflamação do dente. Já é mais o seio maxilar. Então, cada local desse vai ter um sintoma, uma manifestação um pouquinho diferente que às vezes ajuda a gente a localizar. Tá certo. Vamos à próxima? O diagnóstico em si da sinusite é um diagnóstico clínico. Quando a gente conversa com o paciente, ele conta pra gente o que está sentindo, o tempo de evolução, os sintomas, a gente faz o diagnóstico. Porém, algumas vezes a gente precisa de exames para ter um diagnóstico mais certeiro. Isso, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma endoscopia do nariz, é uma nasofibroscopia. Pode ser feito com um aparelho rígido, que nem esse, ou um aparelho flexível. Então a gente consegue entrar na cavidade nasal e lá dentro ver se está com secreção, se tem um desvio de septo, se tem o que o povo chama de carne esponjosa, se tem um tumor, se tem alguma lesão, alguma alteração que possa estar causando a doença no paciente.
Certo. E o outro... Agora, dá para ver tudo ou em alguns casos é necessária a tomografia? Isso, em alguns casos a gente precisa da tomografia, principalmente nos casos de complicação, a gente vai precisar olhar a tomografia. Então, vamos sair dessa imagem, vamos colocar na outra, lá nos exames. Aqui eu trouxe 2 exemplos, são 2 pacientes meus, tá? Tá. Essa primeira foto mais escura aqui é uma tomografia normal. Então a gente Nossa, vê parece 2 morcegos ali. a gente vê que onde está preto, está cheio de ar. O ar na tomografia ele é preto. Então tudo que é branco é osso, tudo que é preto é ar, e tudo que é cinza aí é músculo, gordura, tecido. Tá. Então a gente vê que tem uma cavidade preta grande. Então esse é um paciente saudável. Bom. Cheio de arzinho. Cheio de arzinho, a cabeça dele está aerada. Quando a gente vem para o segundo exame, a gente percebe que onde aqui está preto, aqui a gente tem um monte de coisa cinza tampando. Então aqui é secreção, é pólipo. Ah, mas eu pensei porque aquela chapa lá parecia azul e essa cinza. Não, são só diferenças da impressão do exame, da imagem. Tá? Aqui, então, onde não aparece, deveria ser tudo pretinho. Então, tá o único pretinho é aquele arzinho ali. Isso, aquela bolinha pequenininha é o único lugar que está aerado lá. Então, aqui o paciente está com uma... Esse paciente, no caso, ele tem uma sinusite crônica que agudizou, ele já foi até operado, e aqui seria o paciente normal. Como assim operado? Alguns casos de sinusite, os pacientes têm sinusite crônica, então a sinusite aguda é aquela que tem uma duração inferior a 4 semanas. E a sinusite crônica é uma sinusite que dura mais que 12 semanas. Alguns casos a gente consegue tratar com remédio, antibiótico, e outros casos a gente precisa ir para a cirurgia. Esse paciente aqui foi para a cirurgia. Depois você me explica, vamos continuar, depois você me explica como você opera. Eu acho que que era isso. Tá. Ah, já acabou? Aqui eram então essas imagens. Agora, então, doutor, se opera como? O quê? Então, quando a gente vai operar, o que a gente tem que pensar? Que a sinusite, ela é uma secreção que está presa e que ocorreu porque alguma coisa não está funcionando. Então, a gente vê que a gente tem cavidades grandes dentro da cabeça, porém, os buraquinhos, os ósseos de drenagem são pequenos. Então, se você tem uma infecção de repetição, uma inflamação, essa drenagem natural ela fica fechada. Não flui. Não funciona. Então, o que a gente tem que fazer? Restabelecer essa anatomia. Então, através da cirurgia, eu vou ampliar esse orifício, eu vou pegar uma cavidade que está fechada e vou abrir. Se no caso tem um desvio de septo, uma carne esponjosa, um pólipo grande, eu vou remover esse tecido e aí a gente vai fazer as coisas que não estão funcionando voltarem a funcionar. Mas corta onde? Tudo com uma câmera parecida com aquela que mostrou no exame. Mentira, tudo pelo nariz. Tudo pelo nariz, sem corte externo, laparoscopia, sim? É uma videoendoscopia. Tipo, videoendoscopia. Laparoscopia que a gente já está pensando na barriga. Já está pensando na barriga, tá certo. Mas a ideia é exatamente, eu costumo falar para meus pacientes, eu opero olhando para a televisão. Eu opero com uma televisão, olhando... Enfia a câmera no nariz. Com uma câmera... mais ou menos É isso mesmo. Não é uma cânula com a câmera? No meu caso, com a mão esquerda eu seguro a câmera e com a mão direita eu opero. E pelo nariz você vê o que está acontecendo lá e na TV vem a imagem e você vai operando. Exatamente. E usa martelinho para quebrar alguma coisinha? Às vezes precisa. Às vezes precisa de martelinho, precisa de escopro. Impressionante, não é? E deve ser uma coisa muito delicada, meu Deus. O que torna... Quanto tempo dura uma cirurgia Depende dessa? muito do grau de complicação que tem. O que torna essa cirurgia delicada são as coisas que a gente tem em volta da sinusite. Quando a gente está no seio etimoidal, que eu mostrei lá, a gente tem o olho do lado. Quando eu estou no seio esfenoidal, eu tenho a carótida, o nervo óptico. Em cima, eu tenho o crânio. Então, eu estou... Não pode mexer com nada, Eu estou trabalhando do lado de estruturas que são extremamente importantes. Então, o que torna essa cirurgia mais delicada são o que está ao redor da doença. Então, eu tenho que operar a doença e deixar o que está saudável preservado sem mexer. Agora, eu vou te falar uma coisa, doutor. Quando eu estava na minha crise, lá um pouco antes de ser internada da sinusite, o que eu ouvi de coisa, até fiz algumas. Peguei buchinha do norte, fui lá, não adiantou nada. Então, fala assim, ó, coloca tal coisa, vai lá, né, coloca o rosto dentro, tampa, que vai escorrer tudo, a sinusite vai sarar. Tem muita... Vai drenar, vai sair, Vai drenar, vai sair tudo, nunca mais você vai ter nada. Pra mim, não escorreu nada, não aconteceu nada. Agora, tem muito folclore em torno disso. O que funciona e não funciona, na verdade? Quando a gente estiver falando de uma sinusite viral, ou seja, de uma maneira prática, aquela que está com menos de 10 dias de evolução, nariz entope, dói, sai secreção, mal tem febre ou teve febre só nos primeiros dias, a gente não tem muito o que fazer, a não ser tomar um remedinho para dor, para tirar o mal-estar. Quando vira uma secreção, uma sinusite bacteriana, aí a gente vai entrar com alguns remédios. Então, antibiótico, anti-inflamatório, corticoide no nariz e lavar muito o nariz com soro. Uma coisa que ajuda muitas pessoas em casa, seja uma sinusite viral ou bacteriana ou até mesmo uma rinite alérgica, é lavar o nariz com soro fisiológico. Quanto mais lavar, mais limpo vai ficar
mais hidratado, menos doença a gente vai ter. E tem coisas que a gente não tem o hábito, né? Não acostumou a fazer, como lavar o nariz. Eu já ouvi várias vezes fazendo entrevistas que é muito importante lavar o nariz. E eu duvido que muita gente acorde, lave o rosto, mas lave o nariz mesmo, né? Lembrando que ou limpe a língua, por exemplo, que é tão importante lembrando também. que quando a gente fala em lavar o nariz, é lavar o nariz com soro fisiológico. Sim. Não é para pegar a água da torneira, porque E a água da lavar o torneira nariz. tem cloro e vai ser Exatamente. mais um irritante ainda para o nariz. Então vai comprar uma garrafa de soro fisiológico, pegar Sim. uma seringa e fazer a higiene. Fazer a higiene. Exatamente. Vamos às perguntas do nosso público. Você pergunta e o Santa Receita responde sempre. Vem? Vamos ver as perguntas aí do nosso público. É a Carmen, boa tarde. Há 6 meses perdi o paladar e o olfato. Tem relação com sinusite? Oi, Carmen. Pode ter relação com a sinusite, sim. Na verdade, a perda do paladar e do olfato, ela pode vir depois de uma gripe forte, de um resfriado muito forte ou de uma sinusite muito forte. Isso leva a uma inflamação do nervo do olfato, que ele desce pelo teto do nariz. E se essa inflamação for muito forte ou não for tratada na maneira adequada, pode ser até irreversível. Júlia? Nossa, perdeu o paladar? Na verdade, o paladar ele vai em consequência do olfato. Sim. É uma analogia, quando você está gripada, resfriada, a comida não tem gosto. Isso, e não vai ter, né? Desse exatamente. E aí, quando acontece isso com o nervo do olfato, em alguns casos, infelizmente, é irreversível. Olha, é tão importante o olfato que em spas, onde as pessoas se internam para emagrecer, as cozinhas são sempre muito distantes, né? De onde os hóspedes estão. Para que eles não sintam o cheiro da preparação do alimento, para que não tenham vontade de comer. Porque pensando então, em imagine, fisiologia, olha como é importante. Isso vai gerar um estímulo que vai lá no cérebro, vai liberar um hormônio e isso vai te dar vontade de comer. Olha só, doutor. Então, vamos à próxima pergunta. Então, cuida da sinusite aí, Carmen. Boa tarde, Santa Receita. Ela é a Vera. Eu tenho sinusite e queria saber se é normal o nariz ficar seco, sentir dores de cabeça e de ouvido. Dores de cabeça no ouvido, não. Não, dores de cabeça, acho que de ouvido também, né? Ela é de Livramento de Nossa Senhora, Bahia. Vera, vamos saber com o doutor. Então, Vera, o que pode estar acontecendo? Quando a sinusite está atacada, que nem o povo fala, o nariz ele fica entupido. Normalmente ele fica secretivo, ele não fica tão seco. A pessoa tem secreção que fica drenando. A dor de ouvido, ela pode acontecer porque quando a pessoa vai suar o nariz ou está com muita secreção, ela aumenta muito a pressão interna e essa secreção ela sobe pela tuba auditiva e vai para dentro do ouvido. Igual quando a pessoa está voando de avião, que o ouvido tampa, Sim. faz Parece assim. uma dor reflexa, então? Na verdade, não. É uma dor no ouvido mesmo, porque a secreção subiu para o ouvido e está causando, além de uma sinusite, está causando uma otite média aguda. Minha nossa. Então, uma doença está levando a outra. A outra. Porque está tudo conectado. E tem sinusite que não escorre, por quê? Porque às vezes pode ser uma sinusite viral ou uma outra sinusite. Existe, a gente está falando das mais comuns, são a viral e a bacteriana. Tem sinusite fúngica, tem outros tipos de sinusite que vão dar outros sintomas. Puxa vida, viu? Então, e dor de cabeça, sim. Sinusite dá muita dor de cabeça, a hora que a mucosa dos seios vão inflamando, vai dar dor. Nossa, é muito ruim mesmo, viu? Olha, Livramento de Nossa Senhora, que ela te livre de tudo isso, porque tá um horror mesmo. Um beijo, viu, Vera? Pode sim. Ô, Karina, claro. Ó, que letrinha pequena. Karina, o que é isso, minha querida? Olá, boa tarde. Karina, letrão, entendeu? Tô brincando com essa daí, dá pra enxergar ainda. Minha sobrinha de 3 anos foi internada há 1 semana atrás com um caroço no pescoço e a médica disse que foi uma sinusite. Olha que interessante, mal curada, que triste, hein? Ela nunca tinha sido diagnosticada com a tal sinusite, né? Mas nos exames comprovou. E agora ela está em tratamento. É normal esse tipo de manifestação da doença? Karina, você não falou o nome da sobrinha, mas um beijo, espero que ela esteja melhor. Eles são de Lins, interior de São Paulo. Pode isso, doutor? A pergunta da Karina tem 2 coisas interessantes para a gente falar. Primeiro, a questão de sinusite em criança de 3 anos de idade. Tá. Os seios da face, eles vão se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Então, nessa idade, os seios da face são muito pequenos. Então, assim, é mais difícil a gente constatar ou falar que é uma sinusite, pode ter sido um resfriado ou até uma rinofaringite, alguma infecção que deu nessa região e falaram que é uma sinusite. Tá? Quanto ao caroço, é a famosa íngua, provavelmente. Então, quando a gente tem uma inflamação, uma infecção no corpo, então se você tem uma unha encravada no pé, dá um caroço na virilha. Se você tem uma infecção na mão, vai dar um caroço na axila. Como ela teve uma infecção na região da cabeça e pescoço,
provavelmente apareceu um aumento dos linfonodos do pescoço e isso é reacional à doença e ele tende a resolver sozinho. Agora, se esse linfonodo ele ficar duro, se ele for doloroso, se ele não regredir, aí precisa tomar atenção especial, fazer exames complementares para ver se não é uma outra doença que está aparecendo aí. A médica disse que foi uma sinusite? Foi. Então, já era, já passou. Pelo que dá a entender, sim. Curada. Eu acho que ela teve uma infecção Mas o de caroço vias aéreas. permanece? Ele pode demorar até 3 meses para regredir. Nossa. Por isso tem que acompanhar. E é raro, mas pode acontecer sinusite em criança de 3 anos? Pode, mas não é bem raro. Não é tão comum. Quanto maior a criança vai ficando, o adulto, maior a chance de ter uma sinusite pela questão anatômica. Os seios da face ainda estão se desenvolvendo. Certo. Vamos à próxima. Beijo, viu, Karina? É a Leila. Boa tarde. Opa, vou fazer de novo para ela. Boa tarde, Santa Receita. Boa tarde! Para você, Leila, é verdade que o leite ajuda a atacar a sinusite? Ela é de Muqui, Espírito Santo, é? Não, Leila, vamos falar assim que é um mito. O leite vai atrapalhar na questão respiratória somente naqueles pacientes que têm alergia e intolerância ao leite. A grande maioria dos pacientes não tem, pode tomar leite, consumir normalmente, que não vai ter relação nenhuma com a sinusite. Você lembra de mais alguma coisa que falam que é, mas não é? Que vale a pena em sinusite? De sinusite, a maior parte é leite. Né? O pessoal tem muito mito em relação à carne de porco, que não pode comer quando faz cirurgia. Também é mentira. É 100% também mito. Não é verdade. Não tem relação nenhuma. Quer dizer, quem pode dizer mesmo é o doutor. Tem cura? Tem, sinusite tem cura. Como a gente disse, a maioria das sinusites são agudas, a gente vai tratar com antibiótico, remédio, o paciente vai ficar bem. Lembrando que a gente precisa prevenir o que causa essa sinusite, então os fatores desencadeantes. Então é tratar bem o resfriado, tratar bem a rinite alérgica para prevenir que não chegue num caso de uma sinusite crônica. Se chegar numa sinusite crônica, alguns casos a gente vai continuar tratando com remédio, outros casos vão precisar evoluir para cirurgia. Mas como se trata a rinite alérgica? A rinite alérgica, lavagem nasal. Isso ajuda? Uso de antialérgico na fase aguda da doença. Tá. E o tratamento crônico a gente pode fazer com os corticoides nasais. Hoje em dia tem um monte no mercado. E existe imunoterapia, vacina. Que são as vacinas, né? Tem bastante coisa para fazer.